Esse é o Ancapso e nós vamos falar da declaração do Bukele alguns dias atrás, que disse que o crime organizado só existe no Brasil porque ele está dentro do governo, tá? E ele tem uma certa razão nessa história. A lógica que ele diz é a seguinte: olha só, por mais que o crime organizado seja forte no Brasil, o governo é mais forte. Se o governo de fato quiser acabar com o crime organizado, o governo teria forças para acabar com o crime organizado no Brasil e em qualquer lugar do mundo. E ele dá o exemplo de El Salvador. El Salvador era um país que havia muito crime e ele implementou uma série de medidas bastante duras em termos de segurança pública e de fato conseguiu melhorar muito a questão da segurança em El Salvador. Mas eu vou fazer uma ressalva, aliás, vou fazer duas ressalvas nessa fala do Bukele em seguida, tá? Realmente, eu sou testemunha, eu estive em El Salvador, fiquei por lá umas 2 semanas, passei num monte de lugar lá em El Salvador, realmente o pessoal lá super seguro e o pessoal, todo mundo elogia o Bukele, que é muito bacana o lugar, a segurança, a sensação de segurança em El Salvador, impressionante, né? Vamos entender isso aqui, essa notícia foi sugerida por Cachorro de Rodoviária, Diálogo Cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bukele declarou que crime organizado só existe no Brasil porque está dentro do governo. E ele tem razão, é verdade. Existe uma correlação muito forte entre o crime e o governo brasileiro. E, olha só, não é só o governo do Lula não, tá? No governo do Lula é maior ainda. Mas mesmo no governo do Bolsonaro, mesmo em outros governos aqui no Brasil, pode saber que tem muita ligação de governo com criminoso. Tem um monte de policial aqui no Brasil que, na verdade, trabalha para o crime, meu amigo. Isso tem em tudo quanto é lugar. Sempre teve isso daqui. Não estou dizendo que sejam todos os policiais, tá? A maior parte dos policiais aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil são pessoas honestas, que querem acabar com crime, coisa e tal. Mas que tem um monte nesse negócio aqui, tem um monte de gente ligada ao crime, isso é verdade em qualquer lugar do mundo, né? Então o Bukele falou o seguinte, olha, foi nessa fala dele aqui, eu não vou ligar o som porque ele está falando em espanhol, evidentemente, ele é o presidente de El Salvador, e ele fala aqui, ó, o Leviatã, o Estado, ele é maior do que qualquer organização criminosa, né? Nós demonstramos isso em El Salvador, nós éramos o país mais perigoso do mundo, e sim, as organizações criminosas no Brasil são muito maiores que as organizações criminosas em El Salvador, mas o Estado brasileiro também é muito maior que as organizações criminosas no Brasil, né? Ou seja, sobre as drogas, a Europa, por exemplo, sou totalmente contra as drogas, e a gente luta contra as drogas aqui, mas o uso de drogas na Europa é muito maior do que na América Latina, isso é verdade, né? Muito maior, legal e ilegal, ou seja, tanto a droga legal quanto ilegal são maiores na Europa. E por que aqui na América Latina tem cartéis de drogas, mas você não tem cartéis de drogas na Europa controlando partes da França e coisa e tal? Exatamente porque lá na Europa, embora você tenha muito tráfico, embora você tenha muita droga, embora você tenha muitos problemas com droga, o governo lá é muito forte, o governo lá persegue e prende as organizações criminosas por lá. Isso não acontece aqui no Brasil, isso não acontece na América Latina. Os governos da América Latina são governos fracos, que acabam permeados por organizações criminosas e com isso permitem a formação de cartéis. Ele tem razão, para pensar. Realmente, você pode falar assim, por que o Comando Vermelho é tão forte aqui no Rio de Janeiro? Porque vende droga, droga é um negócio, tem muita gente que consome droga aqui no Rio, que compra um baseado com traficante, isso favorece economicamente o traficante, mas como é que você explica que lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em que tem muito mais consumo de drogas, o pessoal lá é pianinho, não tem nenhuma área da Europa que é dominada por cartel, nenhuma área que é dominada pela milícia ou por coisa desse tipo, né? A questão é efetivamente falência estatal. Isso é realmente um problema, o que ele fala aqui. O Estado controla o território. O governo francês tem lá os seus defeitos, mas eles controlam o território deles. Na América Latina não. Nós somos incapazes de controlar o nosso território. Nós deixamos áreas para o cartel, para outras organizações criminosas, algumas cidades para as gangues e coisa e tal.
E isso não pode ser algo, isso é errado, não deveria ser assim. É algo que a gente deveria mudar aqui na América Latina. Nós somos cheios de pessoas como a Índia e a China. A Índia e a China controlam seus territórios. Isso é outra coisa também. Você pode falar assim, ah não, mas a Europa controla porque é um monte de país pequenininho, um monte de país pequenininho que não tem problema nenhum e coisa e tal. Mas a Índia e a China controlam o território deles. E por que lá na Índia e na China não tem também áreas controladas por tráfico de drogas e por gangues e coisa e tal? Bom, a verdade é que nesse caso tem umas áreas lá na Índia e na China que são sim, tá? Mas de qualquer forma é um problema menor do que na América Latina. E bom, e o que eu atribuo a isso? Como vocês sabem, eu sou um crítico de governos grandes. Achar que o governo vai resolver o problema, eu não acho. Eu acho que se o governo conseguisse resolver a questão da segurança pública, já seria uma coisa ótima. Já estaria cumprindo o papel dele aqui na América Latina. Mas nem isso o governo faz. Eu não acho que o governo tem que crescer. O problema é justamente que o governo brasileiro e os governos da América Latina acham mais fácil correr atrás do pai de família que estacionou o carro errado, do pai de família que não pagou a multa no tempo correto, de não sei o que lá, do que correr atrás do policial, das pessoas que realmente cometem crimes, dos traficantes perigosos e coisa e tal. O que acontece com governos como o do Brasil e de outros países da América Latina é exatamente isso. É uma acomodação. Eles preferem deixar os criminosos perigosos para lá e correr atrás do cidadão honesto e coisa e tal. Por quê? Porque é mais fácil, porra, né? Você vai pegar o cara que estacionou errado ali, o cara vai pagar a multa dele, ele não vai atirar em você, não vai ir contra o policial, não gera um risco de vida para a polícia, não gera um risco de vida para o Estado, né? E o que acaba acontecendo é isso, você acaba criando essa miscigenação no final das contas, né? O que é a milícia aqui no Rio de Janeiro? Para quem não sabe, a milícia surgiu exatamente do encontro dos policiais com os traficantes, né? Os policiais brigavam com os traficantes, entendiam como é que os traficantes dirigiam as favelas, e em determinado momento um grupo de policiais aposentados falou, quer saber, vamos fazer igual os traficantes, a gente tira os traficantes de uma região e aí a gente ganha dinheiro não traficando drogas, mas vendendo TV a cabo, vendendo gatonete, vendendo gás e coisa e tal, é como um estado pequenininho, né? E isso realmente dá dinheiro, né? E é por isso que as milícias cresceram tanto aqui no Rio de Janeiro. Só que de lá para cá virou uma bagunça, porque começou tanto os traficantes a fazerem as coisas da milícia, como as milícias hoje em dia traficam droga também, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma hoje em dia milícia e tráfico de drogas, é a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Só muda o nome, né? Então, ou seja, virou uma grande bagunça esse tipo de coisa. Por quê? Exatamente porque o governo brasileiro, o governo no Brasil, na América Latina como um todo, é um governo que saiu para o lado fácil, saiu para o lado comunista. Além disso, você tem todo esse quê revolucionário na América Latina, que ele não lembrou isso, mas lá em El Salvador isso também é uma realidade. Como é que surgiu as marras lá, que é o crime organizado lá em El Salvador, né? Surgiu exatamente na época da ditadura militar de El Salvador, quando teve repressão militar à esquerda salvadorenha, e aí o pessoal fugiu de El Salvador para Los Angeles e criou as marras em Los Angeles, e aí depois, quando acabou a ditadura militar em El Salvador, as marras voltaram para El Salvador, aplicando o mesmo modelo de gangue, em que você domina ruas e coisa e tal, e cobra imposto e cobra coisas do pessoal, né? E é lógico, o governo de El Salvador, durante muito tempo, foi refém desse tipo de coisa, pelo mesmo motivo que o governo brasileiro é. Veja, não necessariamente é no nível mais alto, não necessariamente é no nível do Lula, do Bolsonaro ou de quem está na presidência. É muitas vezes no nível do policial ali, do pessoal que está na rua, que faz vista grossa, que não quer se envolver com esse tipo de coisa. Agora, dito isso, é lógico que no caso do governo Lula você tem um problema muito maior aqui no Brasil. Por quê? Porque o Lula é leniente com esse tipo de coisa. Ele não apenas não luta contra isso, como ele acha que lutar contra isso é uma coisa errada. Ele falou várias vezes já, não, porque o cara, só porque roubou um celular para tomar uma cervejinha, vai matar o garoto e não sei o que lá. O STF, que é o grande companheiro do Lula nessa empreitada, né?
que não pode entrar na favela, que não pode, né, fazer a operação na favela, não sei o que lá, que tem que fazer tudo com cuidado. Ou seja, em última análise, o governo Lula é ruim não apenas porque é ligado historicamente com essas facções esquerdistas, com crime organizado. Isso foi em toda a América Latina. A esquerda latino-americana, ela cresceu com a imagem do Fidel Castro. Fidel Castro fez exatamente isso em Cuba, tá? A Revolução Cubana foi com o pessoal do crime lá de Cuba que derrubaram o governo deles lá com essa ideia comunista. Então o pessoal aqui na América Latina queria o mesmo modelo. Teve as Farc na Colômbia, teve o Comando Vermelho aqui no Brasil, teve os guerrilheiros do Araguaia aqui no Brasil, teve um monte de comando de terrorista por aqui, justamente com a ideia de implementar aqui o que aconteceu lá em Cuba, né? E nunca conseguiram, porque depois que aconteceu em Cuba, ninguém mais deu o mole que deram lá em Cuba de deixar isso acontecer, né? Mas a verdade é que ficou essa coisa. A esquerda tem uma ligação muito grande com o tráfico, tem uma ligação muito grande com quadrilhas organizadas e não quer acabar com isso, porque vê isso como algo positivo para o objetivo deles. Então, todo governo é ligado à máfia, sim. Todos eles. Até o governo dele. Eu vou falar para vocês. Não existe governo imune a isso. Até lá nos Estados Unidos, até na França. É tudo organização criminosa muito parecida. Mas existe uma diferença quando você tem a disposição de enfrentar esse tipo de coisa, né? Se o governo brasileiro parasse de multar a gente, multar o trânsito, fazer besteira, torrar dinheiro com coisas inúteis, viagem do Lula, esse tipo de coisa, e pegasse esse dinheiro e apostasse realmente em segurança pública de verdade, a situação seria outra aqui no Brasil. É uma pena realmente que a gente vive nessa sensação de insegurança, e eu digo para vocês, isso daqui, o modelo Bukele é um modelo campeão. O candidato que apresentar o modelo Bukele em 2026 ganha a eleição, seja de direita, seja de esquerda. A direita tem que se organizar para fazer isso rápido. O Tarcísio tem tudo para fazer isso com o governo de São Paulo, com o Derrite, com o pessoal de lá, tem tudo para mostrar essa cara de durão para ganhar a eleição na base da segurança pública em 2026. Ou o Bolsonaro também encampar esse tipo de discurso. Esse é o discurso campeão. Se não correr atrás disso, a esquerda vai correr atrás disso. O Lula está tentando. É lógico que é só narrativa. É lógico que o Lula nunca vai fazer de fato um combate à criminalidade. Ele é naturalmente leniente a isso. Essa ideia que ele falou, não, que é a república do roubo de celular e não sei o que lá. É o Lula indo para esse lado. Quem for para esse lado, quem conseguir emplacar esse discurso de campanha, ganha a eleição de 2026. O Lula quer isso. O Lula não vai conseguir. Eu espero que o pessoal da direita esteja atento a isso. Esse discurso do Bukele é o discurso campeão. E sim, eu falei que eu tinha duas ressalvas quanto ao Bukele nesse discurso dele. A primeira coisa é que ele não gosta de falar isso, mas realmente é muito mais fácil implementar isso num país pequeno como é o Salvador do que num país grande quanto o Brasil. É o que eu falo para vocês. Toda estrutura hierárquica se torna mais inefetiva quanto maior ela é. Então, embora o governo brasileiro seja muito mais forte que as organizações criminosas no Brasil, o fato dele ser muito maior torna mais difícil este combate. E a segundo ponto, eu temo muito a questão de direitos humanos. Isso é um problema. Pessoas sendo condenadas de forma indevida, isso corrói a credibilidade no sistema. O Bukele, de novo, ele consegue tratar isso porque é pequenininho, é um país pequeno, ele consegue fazer as coisas rapidinho lá. Num país como o Brasil, isso pode descambar para problemas aqui no Brasil. Então tem que ter cuidado com essas duas coisas. Mas ainda assim, mesmo com esses problemas, é um modelo campeão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.